Começa agora o programa Vitrine. Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Eu sou Rafaela Dalago, estamos no ar com mais um programa Vitrine, hoje falando de história, de cultura e de Balneário Camboriú. Está comigo através do aplicativo Zoom a Yasmin Premieri Cochrane, ela que é proponente, e idealizadora do projeto Memórias de BC e vai contar um pouquinho para a gente aí sobre essa iniciativa e qual o objetivo dela com essa proposta. Yasmin, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rafaela, tudo certo? Queria agradecer por estar tendo essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a cidade de Balneário Camboriú. Yasmin, vamos falar do teu projeto, né? Hoje você está no ar aí no site Memórias de BC. O que é o Memórias de BC? Como é que surgiu aí esse site? Então, Memórias de BC é um site online que, na verdade, surgiu de uma reportagem multimídia que eu criei para o meu TCC de jornalismo, né? Eu estou finalizando minha graduação agora e, como conclusão, né, desse curso que eu fiz, eu produzi esse site que fala um pouquinho justamente sobre o passado da cidade de Balneário Camboriú, trazendo imagens, reportagens e contando essas histórias, né, desse passado da cidade. Quando você teve ali aquele momento na graduação que tinha que escolher o tema do trabalho de conclusão de curso, o que te levou a escolher Balneário Camboriú, principalmente aí a história e o passado da cidade? Então, na verdade, eu tive o privilégio, né, de nascer e crescer em Balneário Camboriú. Então, eu sempre vivi aqui, nessa cidade maravilhosa. E apesar de sempre amar, né, viver em Balneário Camboriú, eu senti em contrapartida falta de entender um pouquinho mais sobre as raízes do município, porque Balneário Camboriú é hoje uma cidade muito voltada para o novo, né? Uma cidade que prioriza aí os investimentos turísticos, está sempre em constante crescimento. E eu sentia falta de entender um pouquinho melhor quais eram as raízes da cidade, como é que funcionou esse passado que fez com que a cidade se tornasse, né, o que ela é hoje, com essa magnitude tão grande que ela tem, né? E aí surgiu o Memórias de BC, o nome, na verdade, completo do seu projeto é O Passado do Futuro, uma reconstrução histórica da cidade de Balneário Camboriú através de relatos de moradores e da fotografia. Como é que foi essa construção aí, misturando moradores e fotografia, Yasmin? Então, o título ele até diz muito, né? Porque a minha intenção é justamente resgatar o passado dessa cidade que hoje é considerada o futuro, né? Uma cidade tão em constante progresso. E para produzir, então, essas reportagens, eu fui atrás de moradores antigos, principalmente, que tinham histórias, né? Que vivenciaram realmente esse passado da cidade. E também contei com a ajuda de diversos projetos e pessoas que já estavam fazendo pesquisas, né, nessa questão do passado de Balneário Camboriú. Então, eu pude estar conhecendo melhor tanto esses personagens como esses projetos e também visitando, né, esses lugares, reconstruindo essas paisagens modificadas pelo tempo também através da fotografia. Quanto tempo que durou, ou está durando já o teu projeto e ao longo desse período aí, quantas pessoas, quantos personagens históricos da cidade você já teve a oportunidade de conversar? Então, eu comecei a idealizar o projeto há um ano, né, que por um semestre a gente faz a idealização, a pesquisa, e daí no último semestre a gente faz realmente a produção. Então, o meu projeto, ele contém 11 reportagens. Balneário é uma cidade com muita coisa para falar, então eu sabia que eu não ia conseguir contemplar todos os temas que eu gostaria, mas para conseguir estar abrangendo mais assuntos, eu defini em 4 reportagens principais e 7 curiosidades. Então, essas 4 reportagens são um pouco maiores, com personagens um pouco mais aprofundados, né, em suas histórias. Mas aí, então, as outras curiosidades também trazem várias informações interessantes. Então, mais ou menos, foram cerca de 7 a 8 personagens principais, assim. Mas muitos deles falavam não somente de um assunto, então eu pude... cada um tinha, né, alguma história para contar e, no fim, as coisas vão se costurando e tomando forma, né? Nessas reportagens que você produziu, tanto as principais quanto essa leva aí das curiosidades, quais os temas que você abordou nelas?
Então, as 4 reportagens principais foram a Barra Sul e os pescadores, né, porque foi onde realmente tudo começou na cidade, com os pescadores lá por volta de 1920, e também abordei aí o outro lado da cidade, que é a Barra Norte, que também tem o bairro dos Pioneiros, que foi muito importante nessa construção da cidade. Abordei a questão dos rios e dos lagos de Balneário Camboriú, que antigamente eram ainda mais abundantes, e também pude estar descobrindo, né, a quantidade desse recurso que existia na cidade, dessa paisagem maravilhosa e desses corpos hídricos que cortavam a cidade. E a última reportagem principal foi sobre a Capela da Paz, que é uma capela que se encontra hoje dentro de um prédio residencial, e eu acho muito interessante essa história, porque eu acho que ela ilustra bem o que é o desenvolvimento de Balneário Camboriú, né, e como as coisas se adaptam nessa cidade conforme o crescimento aí da cidade. Nas curiosidades, quais os temas que você abordou? Então, as curiosidades foram um pouco mais sucintas, mas também bem amplas. Eu abordei aí, então, sobre a Estrada da Rainha, que é uma passagem que sempre foi importante para o município. Abordei sobre a Ilha das Cabras, que é um ponto, né, bem marcante da cidade. Pude estar abordando também sobre o Hotel Fischer e toda essa questão do impacto hoteleiro na cidade, né, de como os hotéis influenciaram nesse turismo crescente de Balneário Camboriú. A Igrejinha da Barra, que também é um ponto bem simbólico e histórico lá do bairro da Barra. A emancipação da cidade de Balneário Camboriú e Camboriú, que também é uma história bem interessante e que conta, né, essa história sobre o passado e como que Balneário, né, tornou-se uma cidade independente. Também abordei uma curiosidade que é sobre os pousos e corridas que haviam antigamente na orla de Balneário Camboriú, que é um assunto bem interessante, que nem todo mundo sabe, mas antigamente aviões pousavam na areia da praia e existiam também corridas na areia da praia, então aí assuntos bem legais. E também abordei sobre a questão da fotografia que compõe a home do meu site, que é uma fotografia de 1969, que um projeto, né, de fotografia reconstruiu essa fotografia, que mostra o mapa, né, basicamente, de como era Balneário Camboriú antigamente. E essa fotografia é muito legal porque ela era feita em partes, então um avião ia sobrevoando a cidade e no fim eles juntavam várias fotinhas que eram tiradas e faziam uma grande foto. Então essa grande foto ela foi reconstruída, né, com os mecanismos mais tecnológicos que existem hoje, e eu quis utilizar essa foto, né, como a home do meu site, para estar valorizando também esses projetos, né, de resgate histórico que já haviam vindo sendo feitos, e também porque eu acho bem interessante que o leitor consegue ter uma noção da dimensão, né, da cidade e de todo esse espaço territorial que é hoje Balneário Camboriú. Yasmin, para te construir todo esse material, você já falou que teve aí ajuda, né, e conversa, entrevistas com vários personagens. Como é que você selecionou essas pessoas com quem você conversou, né? E delas, quais que você aí que mais te marcou, assim, uma história que mais te marcou durante esse trabalho? Bom, na verdade foi tudo acontecendo de uma maneira bem fluida. Inicialmente eu consegui o contato dos pessoais engajados já nos projetos, né? Tanto como nesse projeto fotográfico da Grande Foto que ilustra o site, como também projetos do Rio Camboriú, de resgate dos corpos hídricos. Então essas pessoas, como elas já haviam começado esses projetos de resgate, também conseguiram me passar algumas fontes, que eram memorialistas da cidade, que tinham conhecimento sobre esse passado, mas outras fontes também foi muito, assim, na sorte, né, nesse negócio do jornalismo de rua mesmo. Então, por exemplo, o pescador que eu conversei, o seu Flavinho, ele tem 89 anos, e desses 89, 70 foram pescando ali no bairro da Barra. Então, foi muito legal, né, tipo, meio que de boca em boca que eu acabei descobrindo, e a gente fica muito feliz quando consegue chegar numa fonte, né, que tem tanto para dizer, que tem essa história realmente sobre o passado, de vivência. Então, esse jornalismo de rua foi muito interessante, assim, de ir encontrando essas fontes e também conseguir falar com o senhor ali da Barra Norte,
que também viveu praticamente a vida inteira ali, e ele foi o senhor mais idoso que eu conversei, ele tinha 99 anos, e então a família inteira dele viveu ali na Barra Norte, no bairro dos Pioneiros. A mulher dele hoje quem foi homenageada na construção do mole ali da Barra Norte, que está praticamente em processo de finalização agora. Então o mole traz o nome da esposa dele. Então eu pude estar contando realmente essa história de famílias que tem muita, realmente, história ali, muita vivência, que ajudaram a construir, né, esse espaço e a resgatar mesmo essa questão histórica, né. Esses dois personagens que tu relatou agora, tanto o pescador de 89 anos como esse senhor da Barra Norte, ambos viveram quando era tudo Camboriú e passaram por todo o processo de emancipação política de Balneário Camboriú, as cidades, as histórias, né, são muito juntas até hoje. Aí te pergunto, em algum momento você teve que buscar a sua fonte, buscar a sua história em Camboriú para conseguir falar sobre Balneário? Então, acabou que isso não aconteceu, acho que também pela questão de eu não ter ampliado tanto o meu trabalho com base no tempo que eu tinha, né, para finalizar ele. Com certeza, se eu desse continuidade, eu acabaria tendo que aumentar, né, esse escopo de estar conversando com essas fontes desses espaços. Mas esse morador aqui da Barra Norte, por exemplo, ele morou em Camboriú antes de vir para Balneário Camboriú. Ele veio para cá com 15 anos. Então, ele pode estar me trazendo um pouco de informação sobre essa questão da emancipação, que realmente foi uma questão delicada na época, né? Porque era uma coisa só e com o tempo começou-se a perceber que o turismo de Balneário Camboriú estava sendo cada vez mais evidente, né? Cada vez mais voltado para o turismo, para esse progresso, e Camboriú tinha mais a sua fonte voltada realmente para a agricultura, né? Valorizava-se mais a terra, valorizava-se mais essa questão da agricultura. Então, gradativamente, esses interesses foram dividindo, né, as cidades, por mais que houvessem pessoas que fossem contra, porque Camboriú questão política, né, de ter mais impostos da outra cidade. Enfim, tanto que esse senhor até me relatou uma história que na época do Natal era para ter acendido as luzes e o pessoal de Camboriú veio para Balneário e cortou todos os postes como forma de protesto, porque eles não queriam que emancipasse. Então, a cidade ficou toda no escuro e histórias assim que ilustram, né, como no fim acabou dando certo, e acredito que foi uma boa escolha, uma assertiva essa emancipação, mas até acontecer, né, essa separação, ocorreram diversos embates e debates também, né, em relação aos moradores de ambas as cidades. Com certeza esse povo tem muita história, né, além dessa dos postes, aí deve ter muita curiosidade, muita história boa e engraçada ainda por vir. E aí te pergunto, hoje todo esse teu trabalho está no site Memórias de BC, qual aí a tua expectativa, qual o teu plano para esse trabalho? Então, o meu site ele pode ser encontrado através do www.memoriasdebc.com.br. Como eu disse, eu consegui abordar alguns aspectos, né, sobre o passado, nessas 11 reportagens, e também na reconstrução fotográfica, né, de antes e depois desses espaços que eu acabei reconstruindo também pela fotografia, mas certamente ainda há muito para falar, né, essas são algumas histórias que eu estou conseguindo citar aqui, mas tem muita gente que quer sim ser ouvida e que tem muito a dizer sobre esse passado, né, e muito conteúdo interessante que muitas vezes as pessoas nunca vão conhecer e vão saber se não acontecer realmente esse resgate. Então, eu pretendo sim continuar esse projeto. Eu estou muito feliz com o alcance que ele está tendo, né? Porque realmente as pessoas têm interesse. O passado não é algo que é sempre tão evidenciado, né? Geralmente as novidades sempre estão em pauta, mas o passado nem sempre está aí na mídia e no conhecimento, né, do dia a dia das pessoas. Então, fico muito feliz, né, que as pessoas podem estar tendo um acesso a essa informação sobre o passado da cidade de maneira mais acessível, mas com certeza eu pretendo continuar o projeto, né, eu penso em inserir ele na lei de incentivo à cultura, para que ainda mais histórias possam ser contadas e resgatadas sobre a cidade de Balneário Camboriú.
Show de bola. Yasmin, agora eu vou pedir a tua opinião, né, sobre essa tua contribuição, uma autoavaliação para ti agora, sobre essa tua contribuição com a história do município, porque a cidade tem 57 anos, completou agora no dia 20 de julho. Poucas pessoas, né, você é uma delas, mas poucas pessoas realmente nasceram em Balneário Camboriú. Questão de geração, né, de mãe e filho, então é mais difícil ainda de encontrar. Qual a sua opinião, então, sobre a importância desse seu trabalho, desse seu registro para essa geração, para essa cidade tão nova que é Balneário Camboriú? Bom, eu acho que conhecer a sua história, seja da sua cidade, da sua família, é um direito. E a partir do momento que a gente conhece as nossas raízes, de onde que a gente veio, como que a gente está aqui, como é que foi esse processo, né? Quando a gente olha para trás e enxerga esse passado, com certeza a gente entende melhor o nosso presente e a gente também consegue projetar um futuro melhor, né, com atitudes melhores e tomadas de ação cada vez melhores. Então, essa questão desse resgate é algo muito importante, que mesmo que a gente não possa voltar no passado, né, que é um fato, mas conhecer esse passado é, sim, muito importante, tanto para as pessoas que viveram esse passado se sentirem contempladas e verem o quanto fizeram parte da história do município, como também para as novas gerações, né, tanto na questão escolar, assim, eu acho que esse assunto tem que ser trazido tanto para a criança na sala de aula, como para o adulto, porque isso só vai contribuir para que a pessoa entenda, né, de onde ela veio, como as coisas se tornaram o que são hoje, e se a gente não fizer esse resgate, isso se perde, né. Então, a importância realmente de trazer essas memórias e fazer com que elas façam parte da história, né, e do nosso presente também, e do nosso futuro. Show de bola. Yasmin, para quem está acompanhando o Vitrine hoje na TV e Rádio Câmara e tem alguma história, ou tem algum personagem para te indicar aí para o futuro do teu projeto, como é que entra em contato contigo? Bom, acredito que possa estar entrando em contato pelo meu e-mail, né, que é yasminpk@gmail.com, Yasmin com Y e M no final. E é só mandar a sua história, né? Com certeza eu pretendo continuar o projeto, então em breve eu vou estar buscando mais histórias, né? Inclusive já tenho algumas fontes que não consegui incluir no projeto, né? Mas que também tem muitas contribuições interessantes. Então, estou sempre aberta aí para a gente estar conhecendo mais histórias e mais informações que possam estar agregando nesse resgate. Queria te agradecer por essa participação, por esse tempinho aqui com a gente no Vitrine, desejar muito sucesso nesse seu trabalho, que com certeza, né, precisa ser aprovado, eu diria, na Lei de Incentivo à Cultura, porque a gente precisa contar a história dessa cidade, e sempre que tiver novidade, sempre que estiver desenvolvendo aí uma nova etapa do projeto, a gente aqui está sempre à disposição. Muito obrigada pela participação, Yasmin. Eu te agradeço, Rafaela, agradeço muito pela oportunidade, pode ter certeza que assim que esse projeto continuar, entrarei em contato com vocês. E para você que estava nos acompanhando no Vitrine de hoje, queria agradecer a sua participação, a sua companhia de sempre aqui na TV e Rádio Câmara de Balneário Camboriú. Lembrando que a gente está sempre à disposição. Se você conhece um artista, se você conhece alguém que está desenvolvendo algum projeto cultural em Balneário Camboriú ou região, por favor, entre em contato com a gente, né? Indique para a gente, para ele vir aqui no Vitrine também. O Vitrine, nosso WhatsApp está sempre à sua disposição, é o 3263-7686, 3263-7686. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira com mais Vitrine. Você acompanhou o programa Vitrine.